Namastê, tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Enquanto isso, o Bagui está dormindo. Vamos fazer as previsões de junho de 2025. Pessoal, a gente tem que lembrar que basicamente junho é regido pelo signo de Gêmeos, né? E Gêmeos é ar. E o que tem ar, né? Aonde que rege o ar no corpo humano? É o pulmão. Então você vai ter pessoas, muitas pessoas com problemas de pneuma. Então nós vamos ter aí pessoas com internações por conta de gripes, resfriados, questões de Covid, enfim, principalmente crianças e pessoas da minha idade para cima, 60 a mais, tá? Então, isso vai dar problema mesmo em junho e em julho. Outra coisa que a gente vai ver, infelizmente, essa turma agora de junho e julho, com essa história dos balões, eles soltam os balões e a gente sabe das queimadas nessa época, já é notório, mas a gente sabe que 90% das queimadas no Brasil elas são provocadas por nós. Então não tem o que fazer, né? Principalmente essa turma que solta os balões totalmente responsáveis. Eu tive um rapaz que trabalhou comigo no Portal Terra, ele soltava balões e ele dizia que era uma arte. Eu falava, gente, eu moro numa localidade de floresta, você não imagina a dor e o sofrimento da gente tentando salvar as florestas quando tem uma queimada. E ele irredutível, dizendo que aquilo era uma arte. Você não muda a cabeça de um cara que é baloeiro. E eles não estão nem aí. Semana passada caiu, hoje é dia 25 de maio, estou gravando 8 horas da manhã. Semana passada, vocês viram que caiu num parquinho infantil, e assim eles não estão nem aí. Então tem que prender essa turma que solta balão. Então, ar vai reger o quê? O pneuma, pulmões, e a gente tem o alastrar das queimadas, tá? Então eu vou fazer primeiro a título individual, né? Lembrando que eu vou gravar também as previsões do segundo semestre, né? Que vocês gostam. Eu vou gravar, vou aproveitar como eu vou viajar, eu vou fazer a pesquisa da Maria Madalena, já vou deixar tudo gravado já, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada o que a gente reserva então para junho de 2025. Deixa eu puxar a cadeira mais para cá. Então vamos lá, vamos falar de Áries. Caso eu esqueça algum signo, eu deixo anotado aqui depois, tá? Vamos para Áries. O que a gente tem em Áries? No meu mapa, aliás, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de começar. Eu tenho uma previsão de junho nas 12 casas, né? Então, cada signo ele rege uma casa aqui. Às vezes, o signo aqui não me dá muita coisa. Eu fiz uma previsão do mês passado, falando de Capricórnio, uma moça ficou magoada comigo. Poxa, você falou muito pouco, eu só tinha falado das almas gêmeas. Mas tinha dado um grau cravado de almas gêmeas, lindo. Eu nunca tinha visto um grau tão lindo de almas gêmeas. Eu fiquei tão animada e falei isso para ela. Para ela não, para as pessoas de Capricórnio. Ela ficou muito brava. Inclusive deu uma resposta que eu brinco com ela, que eu falo, como você não gostou, me manda pro inferno então. Enfim, então às vezes não dá muito conteúdo, gente, eu não tenho culpa. Por isso, fica até o final e aí eu dou uma relação melhor de todos os signos, tá bom? Para o signo de Áries, então, o que a gente tem? A gente tem, como ele está na casa 8, 8 é a casa do dinheiro, então você começa a colocar em ordem, em junho, julho e agosto, suas questões financeiras. Você andou gastando muito, você acelerou muito nas questões financeiras e você começa a organizar a sua vida financeira. Problemas de gengiva, problemas de dente, colocar implantes, você deve se organizar. Muito bom, inclusive para as pessoas que trabalham na área de beleza, dermato, estética, também é muito bom. Pessoas que trabalham com carros, motos, com venda de peças também vai ser um bom mês, tá? Carros, motores, exatamente, tá? Pessoas que trabalham com transporte, vocês que são motoristas também, muito bom. Tudo que tem a ver com essa relação. E se eventualmente você está pensando em ir para Portugal, para a Espanha, para a Europa de modo geral, vai dar certo. E vocês, o signo de Áries, que estão pensando em voltar a estudar, também muito bom. E mães que precisam fechar diagnóstico de filhos com TDAH,
com autismo ou algum tipo de problema, precisa fechar o diagnóstico, também vocês devem estar fechando agora para junho. Isso é bom, inclusive, para que os convênios paguem aí esses tratamentos, tá? Então é importante. Basicamente, pessoas que estão querendo voltar a fazer uma faculdade também está em bom aspecto, tá? Vamos para o signo de Touro. Depois eu vou dar uma geral do mês de junho para todo mundo. Signo de Touro, regularização de casa, entrada do uso capião, comprando um patrimônio, seja financiado ou não, vocês estarão comprando a casa própria de vocês. Mas é um junho bom, principalmente questões financeiras. Está pensando em operar? Opera, é bom. Tem um aspecto aqui num grau que ele me trata de hospitalizações, principalmente de pai. Talvez alguma coisa de retirada de vesícula, se bem que vesícula é uma coisa muito até mais feminina do que masculina, pelo menos nas minhas consultas. Não sou médica, né, gente? Eu estou visualizando por conta dos meus mapas. Mas pode dar alguma coisa de próstata para pai aqui. E alguma coisa com bebida que está me incomodando tanto para o meu cliente de Touro. Vocês precisam dar uma maneirada, gente. O corpo não consegue filtrar tanta bebida. E parem de ficar bebendo aqui na frente dos filhos, tá? Mas para o signo do Touro, basicamente a gente tem melhora financeira. Esse é um resultado que vai até agosto, também conseguindo colocar as contas em ordem. Compra de carro, regularização de casa e talvez algum desentendimento na ordem afetiva. Pode ser por conta de bebida, isso vocês vão estar meio que brigando com o namorado, noivo e marido, ou até uso de droga, tá bom? Um desconforto aí na parte afetiva, tá? Vamos para o signo de Gêmeos. Gêmeos em bom aspecto, para mim, na casa 10. Casa 10 é o palco. Casa 10 é bom. Casa 10 é vocês sendo muito valorizados, até porque junho está sendo regido basicamente pelo signo de Gêmeos, né? Quem faz aniversário, então, em junho, é um bom mês. Vocês já saíram do inferno astral de vocês, vamos dizer assim, vocês já penaram um pouquinho em maio. Signo que aparece aqui em Gêmeos, para mim, é um signo de concurso público. Então, a gente pode ter um resultado que vocês conseguiram entrar em algum concurso público. E vocês um pouquinho mais reservados. Vamos pensar em fazer uma poupança? Vamos pensar, gente, vocês precisam aprender a ser mais bons poupadores. Aí você fala, Mônica, a gente só ganha um salário mínimo. Gente, se você economizar R$10 por dia, no final do ano, você vai ter quanto? R$3.650. R$10 por dia. Gêmeos precisa aprender a poupar. Mas resultados de concurso público muito favorecidos. Cirurgias de vista favorecidos. Desconfortos de ouvido, audição, também em bom aspecto para resolver isso. Enxaquecas e dores de cabeça, talvez vocês tenham que usar aquela placa para dormir, tá? Mas as coisas resolvendo. Alguém que estava falando mal de vocês vai parar com essa brincadeira besta. Alguma discussão de vizinhos também resolvendo, talvez até um processo também. Mas se você trabalha com entretenimento ou algum tipo de venda, por exemplo, entregas, venda, se você está pensando em comercializar alguma coisa, vai dar bom resultado com você vendendo nas redes sociais, tá bom? Mas está tudo bem. Com ação exitosa até março, abril do ano que vem, tá bom? Signo de Câncer. Câncer está em muito bom aspecto para encontrar alma gêmea. Sim, entre junho e julho. Um aspecto muito bom. Inclusive, se você quiser arriscar em sites internacionais, o grau que está dando aqui são relações internacionais, tentar conhecer alguém de outro país. Eu fiz um atendimento para uma cliente minha, muito linda, mas uma cara de índia, coisa mais linda, a moça, cabelo preto escorrido, linda, parecia uma índia, linda. Ela, Mônica, eu não dou sorte aqui no Brasil. Quando eu fui ver o mapa dela, o que dava? Conhecendo um homem de outro país e os graus que dava, o que era? Alemanha, Áustria, Suíça, Suécia. Se você não se sente valorizada no Brasil, tenta fazer contato com pessoas e homens de outro país. Aí você fala, Mônica, eu tenho medo. Eu não tenho, sabe por quê? Geralmente namoros com homens de outros países demora 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Ele vem para cá, conhece sua família, depois você vai para lá, conhece a família dele.
são namoros que demoram um ano e meio. Eu fico mais segura com namoros de lá do que com namoros de brasileiros. Pensa nisso, porque está dando um grau que ele trata de França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Suíça e Suécia. Eu acho que é bom. E também o mapa fala para você tentar economizar um pouquinho. Ele fala de mais responsabilidade. Talvez você pense em morar com a sua mãe e com seu pai provisoriamente, caso o seu apartamento esteja ficando muito caro. Se você pensar em querer entregar o seu patrimônio, pode devolver, vai morar com seu pai e com a sua mãe, faça isso também, é um bom negócio, tá? Dá um tempo para você economizar um pouquinho, tá? Talvez alguma coisa de inchaço, sentindo inchaço no corpo, seria legal a gente pensar numa academia ou a bicicletinha. A minha está aqui atrás, todo dia eu faço um pouquinho. E nessa brincadeira de fazer minha bicicletinha todo dia, foram 30 quilos na raça. E o que eu faço quando eu estou com fome? Bebo água, água, água. Eu engano meu corpo tomando água o dia inteiro. Quando o meu estômago começa a roncar, bebo água. Eu engano o estômago. Eu não vou comer, eu bebo água. 30 quilos a menos em um ano, graças a Deus. Câncer, então, tem um aspecto bem importante com relação às almas gêmeas e uma relação muito boa com o dinheiro. E Câncer, para de ser bobo, de ficar socorrendo amigo, irmão. Se você é funcionário público, dê um prazo até dezembro dizendo que você não vai ajudar mais ninguém, caso você seja funcionário público, tá bom? Vamos para o signo de Leão. Leão, nós temos um grau de inventários, heranças e valores. Ou vocês estão para receber algum dinheiro, ou pode ter a morte de alguém na casa de vocês, não na casa, no núcleo familiar, mas de pessoas mais idosas, nas quais vocês podem ser favorecidos e beneficiados por inventários, heranças e valores. Ou, se tem alguma coisa nesse sentido acontecendo, então a gente tem uma resposta até agosto de saindo alguma coisa nesse sentido, e vocês sendo beneficiários, os beneficiados diretos, vocês podem estar resolvendo isso até 10 de agosto, tá bom? E mulheres, esposas, tá dando um grau aqui de você descobrindo a verdade sobre alguém do seu núcleo familiar. Geralmente, quando esse grau aparece, a minha cliente acaba descobrindo alguma traição de marido. Ou você perdoa, ou você dá um chega para lá e fala, olha, eu prefiro separar. Tem cliente minha que geralmente tem negócios com o marido, em alguns casos, ela fala, Mônica, eu tenho 2 lojas, 3 lojas com meu marido, eu prefiro largar a mão, e eu descobri a traição. Teve uma cliente minha que descobriu, com a secretária dele, descobriu, a filha flagrou, contou para a mãe, e ela preferiu perdoar. Eu, no meu lugar, eu não perdoaria, mas ela perdoou. E eu vi uma outra traição no mapa da Revolução, ela preferiu perdoar de novo. Enfim, eu vi, ela falou, se eu flagrar, eu perdoo. Não sei para quê, porque, na verdade, as lojas eram dela. Não sei para que ela fica dando esse mole para ele, mas cada um é cada um. E aqui aparece nitidamente você descobrindo a verdade de um membro da sua família. Pode ser marido? Pode. Pode ser um filho consumindo drogas, você vai lá fazer uma limpeza no quarto e se descobre? Pode ser. Aí é questão de conversar para ver o que vai acontecer. Mas basicamente a casa que está é na casa 7, que é a casa de namorado, noivo e marido. E você vai ver o que você quer fazer, tá bom? Vamos para o signo de Virgem. Virgem em muito bom aspecto, com muita responsabilidade. E o grau que está dando é um grau de aula, disciplina, conseguindo fazer também uma reforma na sua casa, valorizando o patrimônio, tá? Melhorando a alimentação. Basicamente, o grau que aparece em Virgem é educação e alimentação, o que é bom. É um grau que fala de alimentação. Ou seja, se você trabalha com alguma coisa nas envergaduras dos alimentos, você vai sair muito bem agora em junho. Junho, o que a gente... A gente tem Dia dos Namorados. Então, se você faz alguma coisa voltada para público, né, de cestas de Dia dos Namorados, vai ser muito bom. Se você tem algum armazém, algum café, alguma coisa assim, junho vai ser muito produtivo. O Sol aqui para Virgem
está na casa 10 para mim, então está muito bom. Assim como o signo de Gêmeos, o signo de Virgem também vai ter boas compensações também financeiras e de boa comunicação com o público, ou seja, use e abuse das redes sociais. Pessoal, vocês têm que aprender a trabalhar com a internet, com o Instagram, com o YouTube, com o TikTok. O futuro é esse, desculpa. Você tem que saber se comunicar se você é um vendedor, tá? Eu estou gravando aqui do meu quarto, ó, o Bagui está dormindo, e é assim, você tem que aprender a se comunicar. E as ferramentas vão ser essas para toda a vida. Você tem que aprender, caso você seja um vendedor. Signo de Libra. E eu descobri que a filha de um casal amigo meu fica com medo das minhas previsões do signo de Libra. Ela tem 15 anos, ela é jovem. Que isso, não tenha medo não. Vamos lá. Signo de Libra está muito bem aqui na casa 2. Sabe que você tem pais muito amorosos, meu amor, viu? Seus pais te amam muito. Ó, signo de Libra. A gente tem no grau de Libra, ele trata da educação. Então pode ficar tranquilo que em junho, primeiro, quem é adolescente vai tirar notas muito boas e só vai ser orgulho dos pais. A título anual também está tudo bem. A título de pessoas com mais idade, a gente tem um grau que fala de exterior, também Portugal, Espanha, Flórida, América do Sul, América Latina de modo geral, como México, a gente tem viagens para o Peru, Argentina, Chile, Uruguai. Está bem aspectado aqui, então caso você queira fazer alguma viagem, está em bom aspecto. Para você que tem mais idade, problemas de catarata, glaucoma aparecendo. Para você que é jovem, querendo fazer alguma cirurgia de miopia, em bom aspecto. Alguma coisa está aparecendo aqui, talvez algum probleminha de hérnia de disco, ou problema de ombro aparece também, ou escápula também está aparecendo. E, librianos, caso vocês queiram lançar algum livro, os aspectos na Lua, que para mim estão na casa 3, casa 3 é literatura. Estão pensando em escrever um livro para lançar? Dou maior força para vocês. Casa 3 é a casa da pedagogia, psicologia, psicanálise, psiquiatria. Está pensando em fazer uma especialização em psiquiatria? Seria excelente. Casa 3 rege as escolas, a pedagogia de modo geral. Está pensando em abrir uma creche ou uma escola, ampliar a tua escola, fazer pedagogia para abrir uma creche? Sensacional. Eu tenho um cliente meu que ele abre creches. Uma coisa que vocês não sabem, muita creche que tem em São Paulo, por exemplo, meu amigo, ele tem 12 creches, né? Você acha que é da prefeitura, é dele. A prefeitura paga para ele, né? Ele recebe por aluno da prefeitura. Então, e deixa tudo organizado, tudo limpinho, com funcionários uniformizados. Mas é como se fosse uma franquia, um exemplo. Então, é uma boa parceria, depois você pode fazer no futuro, tanto no Brasil como no exterior. No exterior também, nos Estados Unidos. O governo banca a tua creche, né? Então, é tudo pago. Educação a gente tem que valorizar, gente. Então, em Libra está tudo bem. Tem uma regência aqui, atenção com pernas. Então, se você é mulher, atenção com varizes. Se você é um rapaz ou menina também, você pode pensar em ir para o caminho do futebol, que é uma boa aqui também. Mulheres na minha idade, tomem cuidado então com as varizes. Homens, dá uma olhada no aspecto cardiovascular. Talvez risco de colocar um stent quem tiver a minha idade, 62 anos, tá bom? Vamos para Escorpião. Quem for de Escorpião, a gente pode ter um probleminha com a mãe. Tá dando um grau da mater dolorida, a mãe que tem fibromialgia, que é a doença da alma, mães com depressão, mães que perdoaram maridos, que pularam aí a cerca, mães que pararam de trabalhar para cuidar de filhos, elas estão ligando para a filha falando, filha, a mãe está triste, a mãe está com dores no corpo. Signo de Escorpião. Então quem é de Escorpião, seja esta mãe ou sogra ou a própria filha de Escorpião, vai começar a ouvir reclamação da mãe agora em junho. Também pode indicar que alguém da sua casa tenha diagnóstico de CA, mas não é para ter medo, gente, a gente tem que tratar,
né? Eu estou com uma pessoa aqui na minha casa que recebeu o diagnóstico, está tratando, só falta mais uma sessão agora em junho para terminar e está curada. Então a gente tem que ter fé, acreditar, pegar rápido o problema, né? E como é que a gente descobriu? Ela perdeu em um mês praticamente 10 quilos. Indiquei o meu médico, ela foi no meu médico e a gente pegou. O grau de CA dela estava batendo na trave, minha médica cuidou rapidamente e a gente conseguiu tratar. Então, agora, em junho, vai ser a última sessão e ela está bem. Então, a gente tem que tratar. Então, não adianta tampar o sol com a peneira, não. Vamos tratar disso, esconder a cabeça da avestruz debaixo da terra. Não. Então, esse grau que está dando de escorpião é a máter dolorida. Então, apresentando algum diagnóstico, a gente tem que tratar. Como eu estou falando genérico, gente, não é que a sua mãe vai ter um problema, mas se ela apresenta algum problema diagnóstico, a gente tem que ver, né? Inclusive, o tratamento que a minha irmã faz é no SUS, todo o tratamento de quimioterapia que ela está fazendo é no SUS, e eu sempre vou elogiar o SUS, sempre elogiei antes de acontecer, e eu elogio o SUS, e eu achei um horror a frase da Jojo Todinho quando ela foi contra o SUS, um absurdo, gente. Os tratamentos de quimioterapia são feitos pelo SUS, a gente tem que honrar o SUS, tudo gratuito, tá bom? E eu nem sei, mas acho que nem tem particular. Minha irmã já teve indicação de fazer pelo SUS e foi feito durante um ano e ela tá ótima, só falta uma sessão. Vamos voltar aqui recapitulando para Escorpião. Escorpião, então, a gente tem a máter dolorida, que é a mãe reclamando um pouquinho de dores, pode ser fibromialgia, pode ser o diagnóstico de lúpus. Esse grau em Escorpião também dá a possibilidade da minha cliente pensar em estudar psicologia, psicanálise ou médica, fazendo a especialização em psiquiatria, tá? Talvez algumas dores, útero, ovários. Em casos de pessoas e mulheres com mais idade, a gente pode pensar na esterectomia também, tá? Mas está na casa 3, né? Casa 3 é uma casa muito boa, é uma casa de alegria e que no final dá tudo bem, tá? E deixa eu ver, por exemplo, em Escorpião no bom aspecto, dá a possibilidade de gravidez. Se você é jovem, com idade para engravidar, dá gravidez. Lembrando que Escorpião está na casa 10. Então, esses são os avisos para as pessoas mais velhas, mas se você é jovem, está na casa 10, que é comunicação. Ou seja, está pensando em investir, por exemplo, Escorpião, ele rege roupa, rege corpo, produtos de beleza, bem-estar, casa, decoração, pode fazer que vai dar tudo certo, tá? Sagitário. Sagitário apresenta um grau também aqui para mim de concurso público. Ou você vai estudar para concurso público, ou você vai passar no concurso público, tá? Então a gente tem um junho aqui muito feliz, em bom aspecto, na casa 4. Casa 4 é a casa da estabilidade familiar e financeira. Inclusive, um outro grau que acompanha é um grau que me dá certeza de você subindo de vida e melhorando as suas finanças, tá? Caso você, Sagitário, pense em entrar na área da espiritualidade, pode entrar trabalhando com cristais, aromaterapia, radiestesia, tarô, pode entrar, seja bem-vindo para essa área aqui que você vai ter muito sucesso. Aliás, você tem uma esquerda muito boa, Maria Padilha te abençoando aqui. Você fala, Mônica, como é que você fala que esquerda abençoando? Gente, são energias teúrgicas que abençoam e tem muito poder, tanto esquerda como direita, tá? E uma Vênus em bom aspecto aqui, você engrenando no amor também, finalmente, tá bom? Uma Vênus está ótima em bom aspecto aqui, tá? Pode acender suas velinhas aí que você vai ter um bom resultado. Vamos para Capricórnio. Capricórnio entra para mim na casa 5. O que é casa 5? É a casa da alegria, dos filhos, da família e do bem-estar. Capricórnio, ele rege aqui para mim o grau que está dando, alguma coisa com o exterior, Estados Unidos, Irlanda, está pensando em ir para Dublin, fazer um curso internacional, dá certo, está pensando em fazer um intercâmbio, dá certo, Malta, Dublin, Estados Unidos, Canadá, dá certo, tá? Está pensando em engravidar, dá certo também, tem um grau aqui de gravidez, o grau que dá é um grau bonitinho, que é o nascimento de um bebê rechonchudo de bochechas vermelhas, está em ótimo aspecto.
Basicamente, é a mulher em liderança, o homem em liderança. Talvez homens abrindo negócios e mulheres também. Caso você for demitido, talvez você pense em empreendedorismo. Na casa 5 é muito bom, que é a casa do empreendedor, é a casa dos negócios em ótimo aspecto, tá? E compra de carro, troca de carro em bom aspecto, reformas de casa também em bom aspecto e também na área de espiritualidade em ótimo aspecto. Na verdade, vocês estão na casa 512. O que é a casa 512? Um fim de um ciclo para a entrada de um outro ciclo e voltando para a casa 1 para iniciar algo novo, tá bom? Se você é do signo de Aquário, ele entra com favorecimento do empreendedorismo, né? O Capricórnio ele estava empregado, pensando em entrar no empreendedorismo. O Aquário ele já entra com tudo no empreendedorismo. Então ele já entra numa avalanche de prosperidade aqui agora para junho. E ele entra com um grau de intelectualidade, modernidade, avanço, prosperidade. Ele entra no grau mais alto do mês de junho, ou seja, Aquário bomba agora para junho também. Que bom que é meu ascendente, então vai ser ótimo, tá? Aquário vem bombando, tá? Muito bom aspecto entre a casa 5 e a casa 7, com Júpiter favorecendo Aquário na casa 10. Ai, que felicidade! Com 2 regentes em ar, propagando prosperidade, avançando até o dia 31 de junho, gente, muito bom. Começa a ganhar corpo e vigor a partir do dia 8, conseguindo alavancar um dos melhores meses do ano. Então não tenha medo, aquariano, você vai vencer tudo que você precisava, tudo que você ficou paradão no primeiro semestre. Agora em junho, eu falo muito isso, pau na máquina, tá? Então, mãos à obra. Segunda semana de junho, as coisas já vão estar mais favoráveis para você. Não tenha medo. O aquariano é todo metido a eu sou o bom, mas medroso. Vamos em frente, pau na máquina, tá bom? E por fim, mas eu ainda não terminei, porque tenho peixes e o geral, tá? Eu tenho o signo de peixes. Peixes andou meio deprimido, meio tristonho, meio chateado com a vida, porque peixes, eu brinco que é Jesus Cristo. Se tem dinheiro, está ajudando a família ou os amigos. Você está duro porque está duro e não consegue sair do lugar. Peixes, acorda para a vida. O grau que está dando aqui foram oscilações, eu te entendo, e agora você vai pegar firme a partir de 12 de junho, dia dos namorados. Mas peixes, ele é muito emoção. Então, quando ele não está com um namorado, com uma namorada, ele fica meio deprimido. Agora, na parte profissional, os piscianos são ótimos. Eles entram em concurso, eles tiram em primeiro lugar, em terceiro lugar, em segundo lugar. Eles sempre estão estudando para concurso público. É o tipo de pessoa que, por exemplo, ele estuda para municipal, quando ele está no municipal ele estuda para estadual, depois do estadual ele estuda para federal. Ele sempre está muito bem. Então ele compra casa própria, o apartamento, está ajudando mãe, está ajudando o pai. Mas essa sensação de ajuda, ele acaba ficando para titia, o problema do pisciano. Mas pisciano, você está aqui bem aspectado na casa 7 em junho e aparece aqui um grau de amor para você, tá? Segunda semana de junho, bem no dia dos namorados. Talvez você ainda passe o dia dos namorados sozinho, mas eu acho que a partir do dia 13, dia de Santo Antônio aqui, você já começa a dar você sai dessa urucubaca, tá bom? Agora, imbatível na área financeira tua, imbatível na área profissional, não tenho o que falar, tá bom? Vamos dar uma geral então, o que a gente tem no Quiron do mapa de junho? Se eu esqueci algum signo, vocês falam para mim, tá? Então, ó, o que a gente tem no Quiron? A gente tem algumas demissões, então a gente vai ter que recomeçar uma nova vida, né? Então nós temos de junho, caso tenha demissão, a agosto, e vamos começar, gente, vocês são ótimos, tá? Trocas de carro em bom aspecto, pessoas que trabalham em todos os tipos da engenharia, seja engenharias de produção, engenharias de TI, engenharia ambiental, todas as engenharias, engenharia civil, vivendo um bom junho. Mãe dolorida, mater dolorida, graças a Deus eu não sofro disso, mas as mães doloridas,
Então vocês vão ter uma mamãe ligando para vocês, chateadas, chorosas, chorando. É que as mães são muito resistentes em procurar psiquiatra, né? Devia trocar o nome de antidepressivo para remédio do humor, porque quando elas falam, mãe, toma um antidepressivo, ela, não quero, porque tem a ideia que ela vai ficar largada na cama, né? O antidepressivo vai aumentar a serotonina, ocitocina e, em alguns casos, os triptofanos que tem no estômago para melhorar o humor dela. Então, ao contrário, ela vai ficar mais animada, ela não vai ficar prostrada na cama. Às vezes, um pouquinho, 12 miligramas, 10 miligramas, 5 miligramas, 20 miligramas, faz todo... Minha barriga roncou, vou beber água, vou enganar meu estômago. Eu não como de jeito nenhum, eu fico bebendo água, o estômago ronca, eu bebo água. Eu não. Vou ficar mantendo meu peso, sou doida. Estava com 92 quilos, agora estou com 60, quase 64. Eu não. Eu estou com um corpinho maravilhoso, nem pensar, vou beber água até. Eu não. Gente, não tenho o que falar. Depois que eu emagreci, triglicerídeos está assim, piquitico. Sei lá, aqueles troços lá, triglicerídeos, colesterol, não tem mais nada. Glicose é de uma criança de 12 anos. Bom, então vamos lá. Aquário vem tudo que for, que eu vejo como se fosse o mapa de uma pessoa travestido de um mapa mensal. Então, assim, a gente tem um grau aqui que ele fala das engenharias. Essas engenharias serão beneficiadas, tá? No ar. Aí eu tenho um grau que fala das fibromialgias, das Mater Dolorosa, que é a imagem da Virgem Maria, que ela está com o Jesus no colo. Inclusive, eu estive no lugar onde depositaram Jesus deitado, né? Onde o corpo de Jesus é colocado no chão. Eu tenho um pano, que eu coloquei o meu pano lá, eu coloquei num vidro, onde Maria pega Jesus e abraça Jesus. Eu fui nesse lugar. É a metáfora desse grau que eu estou vendo aqui. Então vocês vão ter uma mãe chorosa agora em junho, tá? Outra coisa que o mapa sugere: façam cursos, faça pós, melhora teu currículo. Você está procurando emprego e o último curso que você fez foi em 2018, não dá, gente, ninguém vai te contratar. Você tem que estar mais avançada, tá? Ou mete a cara e entra como empreendedor. Eu não fiz faculdade, não tive dinheiro para completar minha faculdade. Fiz direito, não tive dinheiro. Fiz publicidade e comunicação, não consegui pagar o terceiro ano. Meti a cara, virei jogadora de tarô. Virei a melhor jogadora de tarô de São Paulo, a ponto da Márcia Saad me procurar para me contratar. Comecei a pesquisar, me tornei uma escritora. Não tenho faculdade. Você não precisa ter faculdade, gente, mas estude uma coisa que você goste. Outra coisa. Na previsão de junho, o que o mapa está falando? Que daqui 2 anos e 3 meses, um ciclo da tua vida vai se encerrar. Então, se você está pensando em se separar, talvez aconteça para 2 anos e 3 meses. Pode acontecer. E a melhora do corpo também. Então, vamos lá. O que os trânsitos estão falando para vocês? Eles estão dizendo, trânsito de junho, que vocês podem passar por algum reveses, algumas preocupações. É um Saturno quadratura a Marte. Lembrando que Saturno é teu pai, Saturno, geralmente a figura mais velha da tua casa, Saturno, tá? Vai até janeiro de 26, não só em junho. O mapa vê você exuberante. O que é exuberante? Você bonito ou bonita fisicamente. É um Júpiter em conjunção Marte, de 19 de junho a 28 de junho. Então toma vergonha nessa cara, compra a bicicletinha, que nem eu fiz, a bicicletinha que emagreci os 30 quilos também, de 19 de junho a 28 de junho. Compra uma bicicletinha usada, faz um exercício para você ganhar músculo. Você tem que perder gordura e ganhar músculo, né? Deixa a gordura ir embora, certo? É isso aí. Eu ia falar outras coisas, mas não vou falar. Então aparece você com alguns reveses, alguns problemas, talvez briga filho-pai, pai-filho, ou você, talvez por questões políticas, Saturno quadratura Marte pode ser isso, ou você em desacordo com seus patrões, Saturno quadratura Marte, ou problemas de reforma na sua casa até janeiro de 26, você brigando com o mestre de obra, com o pedreiro, até janeiro de 26. Ou você está pedindo aumento de salário, ele não vai te dar até janeiro de 26.
O mapa vê você exuberante, Júpiter conjunção Marte e da academia, 19 de junho a 28 de junho, ou notícia de gravidez, 19 de junho a 28 de junho. Você magnânime, você perdoando, um Júpiter quadratura Lua, pode ser a mãe ou tendo paciência com a sua mãe, entre 12 de junho a 20 de junho. Trabalhos em parceria, você sai do CLT e entra PJ, 5 de junho a 14 de junho vai acontecer. Se você trabalha com previsões como eu, um Júpiter conjunção Mercúrio, você divulgando o seu trabalho, tá? Entre 7 de junho a 17 de junho, ou acertando previsões entre 7 de junho a 17 de junho. E você com muito equilíbrio, um Júpiter em sextil Júpiter até junho de 2026, tá bom? Então é isso. Não estou com vontade de falar nada a título Brasil, de previsão que vem na minha cabeça. Como eu vou gravar? Como eu vou viajar? Eu vou para a França para pesquisar as coisas da Maria Madalena. Estou com muita cabeça para gravar aquelas previsões de previsão. Estou com muita... Então é isso, tá bom? Então, estou terminando com 35,55. É isso, né? De concentrar, parar para ver alguma coisa, que é isso, que é aquilo. Não vou fazer, não estou com vontade. Então, o que vale é vocês aqui, tá bom? Aí eu vou gravar previsões de julho, vou gravar as previsões de todos os signos, um por dia. Então, já vou deixar preparadas as previsões para o segundo semestre, que o meu secretário vai colocar para mim uma por dia. Como eu vou ficar fora quase 20 dias, ele já vai colocar para mim que eu vou gravar tudo hoje até à tarde, no domingo, tá bom? Então é isso, turma. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das previsões. Caso eu tenha esquecido algum signo, vocês me avisam aí nos comentários, tá? E a gente vai se falando durante a semana. Namastê, gratidão por um dia de muita luz para vocês. Gratidão.